Bem, pessoal, vamos agora fazer a resolução da prova de segunda chamada da turma MP3, prova esta aplicada no dia 27 de setembro de 2012, na sala G206. Vamos então à sua resolução. Primeira questão dissertativa, valendo 2 pontos, diz o seguinte: enquanto alguém esteja litigando administrativamente sobre determinado tributo que entende não ser devido, não poderá ser processado criminalmente por sonegação fiscal. Ponto. O STF entende que antes da constituição definitiva de crédito tributário, não há justa causa para ação penal. Não há justa causa para ação penal, o que impediria o recebimento da denúncia por crime de sonegação fiscal antes desse momento apontado pela Corte Suprema. Então, realmente, se o tributo está sendo discutido administrativamente, não teve seu crédito tributário devidamente constituído, consequentemente, a infração de sonegação não está devidamente comprovada, ou não há suporte probatório suficiente nesse sentido, então não há justa causa segundo o Supremo Tribunal Federal. Aí o que se pergunta na questão não tem nada a ver com o problema do crime de sonegação fiscal. O finalzinho é a única coisa que interessa para a questão. Conforme que foi estudado em relação às condições da ação penal, explique o que seria justa causa, a justa causa aí referida. Então era somente para você mostrar que justa causa hoje ela é caracterizada como a necessidade de você ter um suporte probatório suficiente, não apenas no que diz respeito à materialidade delitiva, mas também um suporte probatório suficiente no que diz respeito à autoria da infração penal. Então esse suporte probatório de materialidade e de autoria que justifica uma ação penal contra o indivíduo é o que a gente chama, portanto, de justa causa. Para você ter a propositura de uma ação penal, é preciso que a acusação esteja respaldada, esteja fundamentada, esteja suportada em um suporte probatório suficiente de autoria e de materialidade que caracterizam justamente esse instituto aqui da justa causa. Aliás, se a justa causa não estiver presente na situação concreta, o juiz tem até a obrigação de rejeitar a petição inicial nos termos do artigo 395, inciso 3 do Código de Processo Penal, que foi modificado com a reforma de 2008. Então era isso para você justificar dessa maneira essa questão primeira relativamente à parte dissertativa. Parte dissertativa ainda, segunda questão, que diz assim: o Ministério Público do Estado de Pernambuco recebeu no dia 1º de agosto de 2012 um inquérito policial para análise. Apesar disso, não ofereceu denúncia contra o criminoso foragido, assassino do pai de Silvio, mesmo após o transcurso de 15 dias, embora nesse prazo houvesse solicitado diligências à autoridade policial. Neste caso, o que poderá fazer Saulo, filho da vítima, fundamente? Vejam só, na verdade não era Saulo aqui, né, era o Silvio, né, a não ser que Silvio tivesse o irmão de nome Saulo também, enfim. O que importa é você verificar o filho da vítima, já que a vítima veio a falecer no crime de homicídio, então o filho da vítima, o que pode fazer se o Ministério Público deixa de oferecer denúncia no prazo legal? Aí você poderia pensar assim: nesse caso, cabe ação penal privada subsidiária da pública, e a resposta estaria errada. Justamente porque, embora o Ministério Público, diz o enunciado, ele tenha deixado transcorrer o prazo de 15 dias sem denunciar, dentro desse prazo ele atuou, dentro desse prazo ele solicitou diligências, então só caberia a ação penal privada subsidiária caso o Ministério Público deixasse passar esse prazo completamente em branco. E não foi o que aconteceu. Dentro desse prazo, o Ministério Público achou que precisava de mais provas para oferecer a denúncia contra o suposto praticante da infração penal. Então, nesse caso, exatamente, especificamente, Saulo ou Silvio, enfim, o filho da vítima, não tem o que fazer a não ser aguardar o retorno do inquérito policial com a diligência ao Ministério Público para verificar, então, se o Ministério Público atuará ou não dentro desse novo prazo que vai ser devolvido ao Ministério Público quando for devolvida a investigação criminal. Então, a resposta aqui é nada, e você justificar que não caberia, nesse caso, ação penal privada subsidiária, justificando por que não caberia essa ação penal privada subsidiária da pública. Vamos agora às questões objetivas, cada uma valendo, claro, um ponto.
E aí a terceira questão diz assim: o promotor de justiça opta pelo pedido de arquivamento de determinado inquérito policial que apura crime de roubo. Entretanto, o juiz Acó discorda do pedido de arquivamento e inicia ex officio a ação penal. Obviamente que o juiz nunca poderia iniciar de ofício a ação penal. A Constituição Federal não permite, portanto, essa atuação de ofício do magistrado, ou seja, é preciso que o direito de ação seja exercido pelo seu legitimado, se for ação penal privada, pela vítima ou seu representante legal, e em se tratando de ação penal pública, pelo Ministério Público, como, aliás, determina a Constituição no artigo 129, inciso 1. Se o juiz discorda do pedido de arquivamento do Ministério Público, é o caso, portanto, dele fazer aplicar o artigo 28 do Código de Processo Penal, que trata daquele conflito, que o juiz estabelece, remetendo os autos de inquérito com o pedido de arquivamento e a discordância dele ao Procurador-Geral de Justiça, para que o Procurador-Geral de Justiça, ele então, insistir no arquivamento, aí o juiz seria obrigado a arquivar, ou ele mesmo, o Procurador-Geral de Justiça, ofereça denúncia, ou então delegue essa atribuição para um outro representante do Ministério Público, mas em nenhum caso o juiz poderia, então, iniciar de ofício a ação penal. Vamos ver, então, qual seria a resposta adequada. Letra A, o magistrado agiu corretamente. Você já vai julgar que é errada essa letra A, porque o juiz não agiu corretamente, não compete ao juiz, portanto, promover a ação penal nesse caso. Enfim, aliás, em nenhum caso ele pode promover. Letra B, o promotor tem que aceitar o início da ação penal, mas poderá provar durante... Claro que ele não tem que aceitar o início da ação penal, porque o juiz não pode iniciar o procedimento criminal. Letra C, o promotor não poderia ter requerido o arquivamento dos autos inquisitoriais sem que houvesse a concordância da vítima, não tem isso. A opinião do delito é do Ministério Público, se ele acha que é caso de arquivamento, ele pede o arquivamento. E se o juiz não concordar, aplica o artigo 28. D, o juiz não agiu corretamente, pois deveria ter remetido o inquérito ou peças de informação ao PGJ, a fim de que este oferecesse a denúncia, designasse outro promotor de justiça para oferecê-la ou insistisse no pedido de arquivamento. É essa a resposta, que exige apenas o artigo 28 do Código de Processo. A letra A diz que o juiz não agiu corretamente, pois em se tratando de promotor de justiça, deveria remeter os autos à Câmara de Coordenação e Revisão. A Câmara de Coordenação e Revisão realmente recebe esses autos se tratar de procurador da República, ou seja, no âmbito do Ministério Público Federal. Quem faz esse controle da necessidade de arquivamento ou oferecimento de denúncia não é o Procurador-Geral de Justiça, porque eles não têm Procurador-Geral de Justiça, eles têm um Procurador-Geral da República, que é o chefe máximo do Ministério Público Federal, mas esse controle, a teor da Lei Complementar 75, quem faz é a Câmara de Coordenação e Revisão, um órgão colegiado, portanto, do Ministério Público Federal. Falsa letra E, resposta letra D para essa questão. Quarta questão agora. Maria tem seu veículo furtado e comparece à delegacia de polícia mais próxima para registrar a ocorrência. O delegado de polícia instaura o inquérito para a apuração do fato. Esgotadas todas as diligências que estavam a seu alcance, a autoridade policial não consegue identificar o autor do fato ou recuperar a res furtiva. Assinale a alternativa que indica a providência que o delegado deve adotar. Nesse caso, não tem um delegado de polícia muito o que fazer. Se ele não conseguiu, apesar de todo o esforço empreendido, não conseguiu identificar o autor do fato, nem recuperar a coisa furtada, então nessa situação específica o que ele deve fazer é concluir o inquérito, relatar a investigação, concluir o inquérito e remeter à autoridade judicial, que dará vistas ao Ministério Público, aliás, remeterá os autos ao Ministério Público, para que o Ministério Público, se for o caso, solicite por falta de provas o arquivamento da investigação ao próprio magistrado. Então vamos ver se existe essa alternativa aqui. Que o delegado então deveria promover o arquivamento do IP, podendo a vítima recorrer ao secretário de Segurança Pública. O artigo 17 do Código de Processo Penal é claro quando trata da característica da indisponibilidade do inquérito policial. O delegado de polícia, a autoridade policial, não pode mandar arquivar autos de inquérito. Letra B. Deve o delegado relatar o IP e encaminhar os autos ao MP para que este promova o arquivamento. Vejam só, está certíssimo. Promover o arquivamento não é arquivar. O promotor de justiça, o membro do Ministério Público, ele não arquiva, ele promove o arquivamento. Em que sentido? Ele requer o arquivamento à autoridade judicial. Então está certíssimo, a letra B é a resposta. A letra C diz que o delegado deve relatar o IP e encaminhar os autos ao secretário de Segurança Pública para que ele promova o arquivamento. Falso.
O secretário de Segurança Pública não é responsável por promover o arquivamento, a não ser o Ministério Público, em se tratando de ação penal pública incondicionada. D. Manter os autos do IP com a rotina suspensos até que surjam novas provas. Não é esse caso. E letra E. Prosseguir nas investigações, pois o arquivamento só é possível quando transcorrer o prazo prescricional. Nada disso. É possível, então, por falta de provas, você arquivar o inquérito, até porque o inquérito tem prazo para ser concluído. Você não pode deixar ele sobrestado, esperando ad eterno que você consiga provas em relação àquele fato. Não existe isso, portanto, no nosso ordenamento. Ok? Então, essa é a resposta para a nossa quarta questão, letra B de bola. Vamos agora à nossa quinta questão, julgar aí as letras as assertivas dessa questão. Quanto à ação penal, assinale a opção correta. Letra A. Salvo disposição em contrário, em caso de ação penal pública condicionada à representação, o direito de representação prescreve para o ofendido se ele não o exerce dentro do prazo de 6 meses contado do dia em que o crime foi praticado. Não se trata de prescrição. A prescrição é a perda da pretensão punitiva do Estado e começa a contar da prática da infração penal. Quando a gente está falando de ação penal pública condicionada e no exercício de um direito potestativo da vítima ou do seu representante legal, que é o direito que ela tem, portanto, o poder que ela possui de representar, esse direito potestativo fica vinculado a um prazo de 6 meses, contados do dia não em que o crime foi praticado, mas do dia do conhecimento da autoria. E esse prazo não é prescricional, o prazo é decadencial. Então, falso porque o prazo é decadencial e falso também porque o prazo decadencial para o direito de representação começa a contar do conhecimento da autoria e não do dia em que o crime foi praticado, como aliás ocorre na prescrição, perda da pretensão. A gente está falando de decadência, perda de direito potestativo que fica vinculada a prazo certo. Letra B. A representação é ato formal, já está errado. A representação não exige uma formalidade específica, é um ato informal, pode ser feita por escrito, sem formalidade, pode ser feita oralmente, reduzida a termo, desde que não deixe dúvida da intenção do seu representante, de que o inquérito seja instaurado ou de que a ação seja proposta pelo órgão legitimado, que seria o Ministério Público. Vamos então ver aqui a letra C. Nos crimes sujeitos à ação penal pública incondicionada, se o Ministério Público não oferecer denúncia no prazo legal, ou se requerer o arquivamento do inquérito e o juiz não concordar com o pedido, será admitida a ação penal privada. Letra C, portanto, falso, porque nesse caso, se o Ministério Público requerer o arquivamento do inquérito policial e o juiz não concordar, a gente viu que é o caso de você aplicar aquela regra do artigo, então o artigo 28 mais uma vez cobrado aqui, a regra do artigo 28 do Código de Processo Penal, sendo os autos na esfera estadual remetidos ao Procurador-Geral de Justiça para as providências mencionadas no dispositivo. Letra D, a queixa, então falsa, aqui a letra C. Letra D, a queixa, ainda quando a ação penal for privativa do ofendido, poderá ser aditada pelo Ministério Público. Ele não diz como vai ser esse aditamento, e realmente se dissesse poderia até anular a questão, porque essa capacidade ou esse poder do Ministério Público aditar uma petição inicial de ação penal privada depende do tipo de ação penal privada, sendo mais amplo esse poder quando se trata de ação penal privada subsidiária e sendo mais restrito quando se tratar de ação penal privada personalíssima ou exclusiva, também chamada de propriamente dita. Então aqui é a regra geral. A queixa, ainda quando a ação penal for privativa do ofendido, poderá ser aditada pelo Ministério Público, a quem caberá intervir em todos os termos subsequentes do processo. Corretíssimo, e é o que diz exatamente aqui o nosso artigo 45 do Código de Processo Penal. 45 do CPP, anote aí, é a resposta, portanto, para essa questão 5, letra D de dado. Letra E. Ainda que a representação contenha elementos que habilitem o Ministério Público a promover a ação penal, não poderá o promotor oferecer denúncia imediatamente, devendo remeter a representação à autoridade para que esta proceda ao inquérito. Imagina a situação de uma representação criminal já devidamente instruída com todas as provas que são suficientes para o oferecimento da denúncia. O Ministério Público, mesmo assim, tem que determinar a instauração, requisitar a instauração de inquérito? Claro que não. E isso já vem devidamente mencionado, apesar de ser desnecessário, mas vem mencionado no artigo 39, parágrafo 5º. Parágrafo 5º do Código de Processo Penal.
artigo 39, parágrafo 5º do CPP. Tranquilo? Então a resposta para essa questão, letra D de dado. Vamos agora julgar os itens da sexta questão, item 1. Nas ações penais de natureza privada, não se admite o perdão do ofendido depois do trânsito julgado da sentença condenatória. Corretíssimo. O perdão do ofendido pode ser dado enquanto estiver em curso a ação penal, ainda que em grau claro de recurso. Transitada e julgada a sentença condenatória, o Estado tem o dever de executar a sanção, não cabendo mais, portanto, o perdão do ofendido coisa nenhuma. Item 2. Se na ação penal privada personalíssima a vítima se tornar incapaz, então a vítima se tornou incapaz na ação penal privada, vejam, personalíssima, o direito de queixa transfere-se ao curador. Então aqui é o equívoco, porque a ação penal privada personalíssima é um tipo específico de ação penal privada, em que só a vítima pode exercer o direito de queixa, não se transferindo a ninguém, portanto, esse poder. Então, falso o item 2, verdadeiro o item 1. Vamos ver agora as outras duas, né, assertivas aqui para a gente julgar. Item 3. A ação penal no crime de lesão corporal em que o agente se prevalece das relações domésticas contra a mulher, veja, lesão corporal, é de iniciativa pública incondicionada, razão pela qual não é possível, nessa hipótese, a retratação da vítima. Entendimento recentíssimo do Supremo Tribunal Federal, que não se aplica aos crimes de violência doméstica e familiar contra a mulher, pelo menos os crimes de lesão corporal. Desculpem, na verdade o Supremo diz que não se aplica aos crimes de violência doméstica e familiar contra a mulher a Lei 9.099/95. Para o Supremo, nada da Lei 9.099/95 se aplica aos crimes de violência doméstica e familiar contra a mulher. Por isso que a lesão corporal contra a mulher, seja grave, gravíssima, leve ou culposa, será crime sempre de ação penal pública incondicionada. Porque o dispositivo que diz que a lesão corporal leve e a lesão corporal culposa são crimes de ação penal pública condicionada está justamente na Lei 9.099/95. Como o Supremo afastou a possibilidade de aplicação de qualquer regra da Lei 9.099 para os crimes de violência doméstica e familiar contra a mulher, em virtude de um dispositivo expresso da Lei 11.340/2006, que é a Lei Maria da Penha, então, consequentemente, lesão corporal contra a mulher, seja ela qual for, numa situação de relação doméstica e familiar, caracteriza-se, portanto, como um crime de ação penal pública incondicionado, que faz com que o item esteja verdadeiro. Muita atenção a esse detalhe. E a ação penal pública incondicionada, especificamente em relação à lesão corporal, leve, culposa, né? E não em relação a outros crimes, por exemplo, a ameaça, continua sendo de ação penal pública condicionada. Porque a regra que diz que a ameaça é crime de ação penal pública condicionada está no Código Penal e não na Lei 9.099/95. Muita atenção a esse detalhe. Item 4. A representação, condição de procedibilidade exigida nos crimes de ação penal pública condicionada só se aperfeiçoa com a inequívoca manifestação de vontade formal, mais uma vez, não é formal, na verdade, não precisa ser escrita, pode ser oral, desde que reduzida a termo. Então, falso item 4, por não se exigir essa formalidade. Os itens 1 e 3 são verdadeiros, então a gente tem a resposta aqui, né, na letra B de bola, para essa questão, portanto, de número, né, B de bola para essa questão, portanto, de número 6. Questão 6, letra B de bola, é a nossa resposta. Vamos agora à questão número 7, a penúltima questão da prova. Diz que Tripa Seca é investigado por suposta prática de crime de roubo. Com a conclusão do inquérito, o delegado de polícia elabora minucioso relatório, emitindo seu juízo de valor e tecendo considerações acerca da culpabilidade. Vejam que o delegado de polícia já se equivocou aqui, porque no relatório ele tem que ser o mais imparcial possível. Claro que ele tem que dizer que produziu provas de materialidade, autoria, se for o caso, constatando que realmente comprovou a prática de determinado delito por parte de alguém, ou que não conseguiu provar a culpa de determinada pessoa, que não reuniu provas suficientes de materialidade e autoria em relação à infração penal, mas o relatório tem que ser o mais isento possível. O problema é que a questão no enunciado, ela diz que o delegado emitiu um juízo de valor, tecendo considerações acerca da culpabilidade do investigado e ilicitude da conduta, realizando estudo, vejam só, estudo jurídico sobre o delito investigado, trazendo inclusive teses para auxiliar a defesa. O delegado fez o papel de promotor, fez o papel de advogado, fez o papel de tudo aqui, menos o papel efetivamente de autoridade policial. Então é claro que o delegado nesse caso agiu
equivocadamente. Era isso que você tinha que procurar na questão. A letra A diz que ele agiu corretamente, está errado, né? A letra B diz que ele agiu corretamente, também está errado, ele não pode agir dessa maneira. A letra C, não agiu corretamente a autoridade policial, uma vez que o relatório policial deve conter elementos probatórios e teses jurídicas que sirvam de subsídios apenas para o Ministério Público. Na verdade, não. O inquérito policial, ele realmente tem a finalidade de formar um suporte probatório que a acusação vai utilizar. Mas o delegado de polícia não é obrigado a elaborar teses que vão servir de subsídios ao Ministério Público de jeito nenhum. Enfim, então aqui, letra D, não agiu corretamente a autoridade, uma vez que um relatório policial precisa conter apenas a narrativa isenta dos fatos apurados, indicando seus pontos cruciais. Tranquilamente é isso, essa é a função do delegado no inquérito policial. Letra E, deveria a autoridade remeter os autos às considerações do magistrado, responsável pela análise da opinião delicta. A opinião delicta não é do magistrado, é do representante do Ministério Público. Falsa, portanto, a letra E também. Resposta, letra D, para essa questão de número 7. Agora, a última questão da prova, questão número 8, né, vamos tentar aí resolvê-la. A ação processual penal, a letra A, diz o seguinte: nos termos do entendimento do Supremo Tribunal Federal, as ações penais fundamentadas na Lei Maria da Penha, que é a Lei 11.340 de 2006, podem ser processadas mesmo sem a representação da vítima, por serem consideradas ações penais públicas incondicionadas. Falso. Aí você vai dizer assim, Ricardo, você não acabou de dizer que na Lei Maria da Penha os crimes são de ação penal pública incondicionada? Não falei isso. O que eu disse foi que o Supremo Tribunal Federal entendeu que os crimes de lesão corporal leve e lesão corporal culposa, em virtude da não incidência da Lei 9.099/95 para os crimes de violência doméstica e familiar contra a mulher previstos na Lei Maria da Penha, são de ação penal pública incondicionada. Lesão corporal leve e culposa. Tanto que eu ressaltei que a ação penal relativamente a um crime de ameaça contra a mulher, mesmo no âmbito da Lei Maria da Penha, continua sendo um crime de ação penal pública condicionada. Então, não existe essa ideia aqui de que todo crime contra a mulher previsto na Lei Maria da Penha, ou seja, numa relação de violência doméstica e familiar contra ela, se caracteriza como um crime de ação penal pública incondicionada. É equivocado. A lesão corporal, sim. Então, falsa, letra A. Letra B. Tratando-se de ação penal pública condicionada e havendo representação da vítima, poderá ocorrer retratação, caso a vítima oferte até o recebimento da denúncia. A retratação da representação feita é possível até o oferecimento da denúncia. E aqui diz que até o recebimento, falsa, a letra B. Vamos então agora verificar o que diz a letra C. O princípio da obrigatoriedade da ação penal pública incondicionada não sofre mitigação. Claro que sofre. Inclusive um exemplo que foi dado em sala de aula é a transação penal no âmbito da Lei de Juizados Especiais Criminais. A Lei 9.099 estabelece a possibilidade do Ministério Público, mesmo tendo provas contra determinada pessoa, ao invés de ser obrigado a oferecer a denúncia, fazer a proposta da transação penal. Então, em algumas situações, sofre mitigação esse princípio da obrigatoriedade, sim. D. Recebido o inquérito policial com elementos informativos suficientes para a propositura de denúncia e tendo o Ministério Público requerido novas diligências, poderá a vítima oferecer queixa subsidiária. Claro que não pode, a gente já discutiu isso aqui, inclusive na questão dissertativa. A vítima não pode oferecer queixa-crime subsidiária se o Ministério Público, no prazo legal de 15 dias ou de, enfim, 5 dias, depender do prazo do indiciado estar preso ou solto, ao invés de ter oferecido a denúncia, tivesse requerido aqui novas diligências. Se ele atuou, se ele agiu dentro do prazo, não cabe à vítima, portanto, propor ação penal privada subsidiária. A resposta, então, só pode ser letra E, que diz o seguinte: tratando-se de ação penal privada e ocorrendo a morte da vítima, a lei processual prevê hipótese especial de legitimação anômala, ao admitir a sucessão do ofendido pelo seu cônjuge, ascendente, descendente ou irmão, devendo ser observada esta ordem de preferência. Corretíssimo, é o que diz inclusive o artigo 31 do Código de Processo Penal. Então a resposta é essa, oitava questão, letra E, e espero com isso que você tenha feito uma boa prova nessa análise aqui, nesses comentários que nós estamos fazendo sobre essa avaliação de segunda chamada da turma MP3. Até a próxima.